Todo mundo quer uma dica, uma técnica para persuadir. Mas será que a gente quer ser persuadido? Qual de nós quer ser persuadido? Então por que será que tanta gente quer persuadir? Vamos pensar nisso juntos na Escola da Comunicação? Esse é o nosso tema de hoje. Duvido que alguém chegue em casa no fim do dia e diga assim: fui persuadido hoje, que legal. Acho que ninguém vai fazer isso, né? Aqui na Escola da Comunicação a gente se preocupa com isso, sempre se preocupa com os detalhes da comunicação, com os direcionamentos, ou seja, até com as palavras que habitualmente são usadas como sinônimos ou como direcionamentos de uma boa comunicação. E não vou dizer que não é, de maneira alguma. Mas é muito interessante quando a gente pensa em persuasão, porque persuadir tem uma relação direta, quase que com manipular. Se a gente for procurar no dicionário, persuadir é convencer com a prática da oratória, com a prática da comunicação. E por que será que nos incomoda tanto, ou que a gente não quer deixar o outro nos persuadir? E tantos livros hoje, tantas fontes hoje se esgotam para falar em persuasão. Consiga persuadir, você tem que persuadir para conseguir mais amigos. O que eu penso, que eu humildemente penso, porque eu acredito que é uma maneira de pensar a comunicação relacionada à persuasão. Quando a gente pensa em persuadir, é porque nem nós estamos tão convencidos daquilo que queremos dizer. Se eu estou muito convencida de que aquilo que eu tenho para apresentar é de fato bom, não preciso persuadir o outro. Para eu persuadir, eu tenho que acreditar que eu tenho que dar um jeito de fazer aquela pessoa acreditar em mim. Mas se eu acredito no meu produto, se eu acredito no que eu falo, será que eu preciso persuadir o outro para que ele acredite também? Essa é a questão da persuasão. Nós confundimos ou nós colocamos um pouco a persuasão no lugar dessa sedução para um objeto ou para uma fala na qual a pessoa consegue disfarçar. Então, vamos trocar isso em miúdos? Uma vez num treinamento, numa empresa grande, 25 gerentes sêniores fazendo um treinamento, um deles tinha uma comunicação ali na cadeira que ele estava muito incomodado, e isso me chamou a atenção. Em uma certa altura eu falei: tá tudo bem com você? E ele disse para mim: eu achei que a gente viria aqui para ter técnicas para chegar, falar o que tem que ser falado e ninguém mais encher a gente. Eu falei: olha, se eu tivesse essas técnicas, onde você falasse, ninguém mais te enchesse, como você disse, eu ia estar morando num castelo, acho, na França, porque, sem dúvida, são técnicas que seriam milagrosas. E nem é o caso do que a gente quer ou espera aqui. Mas o pior, se eu tivesse essas técnicas, o que você faria se a pessoa com a qual você quer aplicar essas técnicas também fizesse esse treinamento? Você aplicaria nela, ela em você? Você ia impor uma comunicação persuasiva, ela também? Quem ganha no final? Ninguém. Essa é a questão. Quando nós temos que convencer o outro com aquilo que a gente pensa, naturalmente a gente convence se a gente está tranquilo com aquilo que a gente vai levar. E detalhe, a gente escuta melhor o outro. Muitas vezes nós deixamos de discutir a causa da discussão de fato para ganhar a contenda, para ganhar o conflito. Então você diz que essa pulseira é branca, eu digo que não é, que ela é marfim. Daqui a pouco a gente está esquecendo da cor. O que vale é eu estar certa e você não. Talvez valha o seu olhar ver uma cor, o meu observar outra cor e eles poderem se somar. A grande questão é quando a competição se institui. E é aí que a persuasão é um problema, porque daí existem as imposições comunicativas, onde persuadir e ganhar vai ser mais importante do que de fato chegar a um acordo final que seja bom para todo mundo. Então, a persuasão, quando ela é um comprometimento com o objeto
de estudo, daquilo que eu quero dizer, daquilo que eu quero levar. Eu estou comprometida, tão comprometida que naturalmente eu mostro para o outro o que ele pode ter de vantagens ou não com aquele, ou como eu disse, objeto, ou com aquela ideia. Agora, quando eu preciso persuadir, possivelmente nem eu estou tão convencida. Então, pergunte a você, qual o seu grau de comprometimento com aquilo que você está fazendo? Se o seu grau de comprometimento estiver profundo, isso é maior objeto de influência. E daqui eu troco essa palavra, né? Daqui para diante eu troco essa palavra persuasão pela palavra influência. Eu gosto mais. É muito interessante quando a gente consegue influenciar alguém pela nossa fala, pela nossa atitude, pela nossa comunicação. Persuadir talvez seja um pouco mais impositivo. Às vezes precisa, né? Mas eu acredito que a maior parte das vezes a gente prefira influenciar, né? Que delícia a gente chegar em casa e falar, fui influenciado hoje e acredito que para uma situação melhor. Parece que combina mais do que falar, fui persuadido hoje. Que você seja uma grande influência. A gente quer que a sua comunicação esteja alinhadíssima para isso. Se aprofunda e observe aquilo que você quer dizer. Sem dúvida, comprometimento influencia. Esteja comprometido, se compromete com a gente, curte aí e divulga. Vai ser um prazer continuar com essa trilha na Escola da Comunicação.